Boa noite, jovens. Está sendo transmitido mais um culto da UJAB, a União de Jovens e Adolescentes Batista, pela Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. Antes de dar início, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui, Senhor, para mais um culto online da UJAB. O Senhor possa estar sendo com cada jovem, Senhor, que está em seu lar, ser também com cada músico que está aqui essa noite para louvar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, Senhor, a cada dia. E em nome de Jesus, amém. Antes de dar início a mais um culto, quero dar um aviso que no próximo sábado será culto presencial e os capítulos a serem estudados é o capítulo 19 e 20 de Atos. E agora, para continuarmos com o culto da UJAB, chamo o grupo de louvor. Boa noite, jovens. Vamos estar adorando o Senhor nesta noite, dizendo que os reinos se abalam. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora,
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Teu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Boa noite a todos.
jovem e adolescente. Eu, nesta noite, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estarmos juntos novamente para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos estar meditando nesta noite. Eu gostaria que os amados abrissem vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 14. Josué 14. Eu vou ler apenas o versículo 13 e o versículo 14. Mas a nossa mensagem está baseada dos versículos 6 até o versículo 15, que você possa ler com calma depois. Mas o versículo 13 diz assim: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Meus queridos e amados jovens e adolescentes, aqui esse texto, essa passagem bíblica, dos versículos 6 até o versículo 15, essa passagem bíblica, ela está concentrada em um homem chamado Calebe. Calebe, ele fazia parte de Israel quando eles partiram, ou eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, ele estava presente quando Deus dividiu as águas do Mar Vermelho. Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Meus queridos e amados, a travessia do Mar Vermelho é uma imagem, é uma representação da nossa salvação também. Porque ali no Mar Vermelho eles foram libertos, Eles foram livres da servidão, da escravidão, livre de Faraó, livre do Egito. E nós também, nós somos livre da servidão, da escravidão do pecado. Fomos livres, tirados do mundo para servir a Deus. Livre da mão do nosso inimigo, que é Satanás. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, Calebe aqui, nessa passagem, vai falar deste homem. E este homem, ele conquistou coisas maravilhosas por causa da sua perseverança com Deus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você, jovem, nesta noite. Que nós podemos observar algumas características de Calebe para poder conquistar o lugar que foi prometido a ele por Deus, quando Moisés prometeu que ele ia ter como herança ali a terra que ele colocou os seus pés. Quando Moisés mandou ele, Josué, espiar, aquela terra, e ele foi, e ele então chegou e deu relatório, e Moisés disse que ele ia herdar aquela terra. Então é isso que eu gostaria. Mas por que Calebe, ele obteve tudo isso? Primeiro, meus queridos amados, por causa do compromisso que Calebe tinha com Deus. Calebe era um homem compromissado com Deus. E esta era a chave para o sucesso de Calebe. O compromisso e a perseverança dele para com Deus. Olha o versículo 8. Mas meus irmãos, que subiam comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Veja o versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente, a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Em seguir o Senhor. Olha o verso 14.
Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, meus queridos, o sucesso aqui de Calebe em conquistar aquele lugar que foi prometido a ele, tudo começou com o compromisso que ele tinha com Deus. Ele era um homem compromissado com Deus. Mas a outra característica de Calebe, não só o compromisso que ele tinha com Deus, mas também a confiança que Calebe tinha em Deus. A confiança. Porque em que confiava Calebe? Calebe agora, ele estava com 85 anos de idade para poder conquistar aquele monte que foi dado a ele por herança. E ele estava com 85 anos. Que confiança ele tinha? Né? Ele com 85 anos, ele confiava exclusivamente em Deus. Olha o verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então ele confiava em quê? Porque ele confiava no Senhor, porque o Senhor, ele confiava, Calebe ele confiava na palavra de Deus. Confiava, por quê? Porque o Senhor conservou ele em vida. Conservou ele em vida, como prometeu 40 anos atrás, como está escrito no versículo 10. O Senhor o conservou, ele forte, no dia em que Moisés o enviou. Da mesma forma que ele tinha, ele agora, Deus conservou ele, era nisso que ele confiava. Veja o versículo 11. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combater, tanto para sair a ele, como para voltar. Então era nisso que Calebe confiava. Ele confiava na palavra de Deus. Ele confiava naquilo que o Senhor prometera a ele. O Senhor conservou ele em vida. O Senhor conservou Calebe com a mesma força que ele tinha quando ele tinha 40 anos. E agora Calebe estava com 85 anos, mas ele estava com a mesma força, com o mesmo vigor para lutar pela terra que tinha sido dado a ele por herança. E ele foi ter com Josué e ele diz: olha, essa terra pertence a mim e eu vou lá defender essa terra. Eu vou lá para conquistar a terra. E foi isso que ele fez. A segunda característica também que ele coloca aqui, a segunda característica dessa conquista é que Calebe confiava totalmente em Deus. A confiança de Calebe era na promessa do Senhor, feita a ele, porquanto ele perseverou em seguir o Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34 a 36, diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra que possuí, darei a ele, a seus filhos. Portanto, perseverou em seguir o Senhor. Então veja que toda aquela geração
Deus disse, eu não vou deixar eles entrar na terra prometida. Ficaram todos no deserto, mas ele diz, exceto Caleb. Caleb não, ele vai entrar e ele vai conquistar aquela terra. E foi isso que Caleb fez. A terceira característica de Caleb para conquistar aquela terra é a coragem de Caleb. Amado, o compromisso de Caleb levou à confiança. A confiança de Caleb, a confiança dele, trouxe a ele coragem. A coragem. Caleb teve que suportar grandes obstáculos em sua busca por Canaã, aquela terra prometida dada a ele como herança. Caleb ele teve que suportar gigantes, que era como gafanhoto. Lá em Números capítulo 13, versículo 33, diz assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anaques, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que Caleb diz que aquelas pessoas que moravam ali naquela terra eram descendentes de gigantes. E eles olhavam e viam ele como gafanhotos de números. Mas ele teve coragem para enfrentar, para poder conquistar. Porque ele era compromissado com Deus. Porque ele confiava em Deus. E ele tinha coragem para seguir. Para seguir. Meus queridos, nós também precisamos ter um compromisso com Deus para servi-lo da maneira que Ele quer que nós sirvamos. Precisamos confiar nele. Precisamos ter coragem para prosseguir o caminho do Senhor. E para finalizar, a nossa última, é que Caleb, ele conquistou aquela terra. Ali nós podemos observar a conquista de Caleb. Versículo 13. Diz, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor. Aqui está o sucesso de Caleb. Ele perseverava servindo o Senhor, seguindo o Senhor. Caleb experimentou o que Deus prometeu a ele. Ele escalou as montanhas e derrotou o gigante. Ele reivindicou a sua posse. O nome do lugar que Caleb teve por herança foi chamado de Hebrom, que significa comunhão. Caleb ele recusou. Ele recusou desistir até que ele tivesse obtido tudo o que o Senhor tinha prometido a ele. Ele se recusou em desistir. Ele foi até o final, até o fim, para conquistar aquilo que o Senhor prometera a ele. É a vontade de Deus que nós também, que você e eu, ande na vitória, como Caleb foi vitorioso, que ande no poder de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus, que nos dá vitória pelo Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2 e 14 diz: graça, porém, a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em triunfo. Meus queridos e amados, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1:7. Como ele afirma em Filipenses 14:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Como ele declara em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirdes ou pensardes, conforme o seu poder que opera em nós. Era o poder que operava em Caleb, e ele confiava. Mas tudo que Caleb conquistou, foi porque ele estava compromissado com Deus. Ele tinha confiança em Deus. E ele tinha coragem para enfrentar os obstáculos, para poder conquistar aquilo que o Senhor prometera a ele. Esse é Caleb. Que Deus possa abençoar a vida dos amados. E que você possa também ser como Caleb. Ter compromisso com Deus. Ser compromissado com Deus. Para servi-lo a Ele. Confie em Deus. Confie nas promessas que Deus tem para você. E haja com coragem para servi-lo. Buscar cada dia o Senhor. Coragem de suportar os obstáculos, a dificuldade que vem na vida, mas não desistir, como Caleb não desistiu, ele perseverava no Senhor, porque aí você vai conquistar tudo aquilo que o teu coração deseja, porque o Senhor vai fazer com que você possa conquistar, porque foi promessa dele, que todo aquele que servir a ele vai ter recompensa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.